Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Marfrig em MRFG3, pregão desta segunda-feira, dia 24 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser notificado, avisado quando tiver novo conteúdo do canal e também para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente, principalmente em termos aí de aprendizado. Aqui, olhando para essa análise especial, o que eu faço? Eu uso a análise técnica, que é a minha especialização, e viso dar uma geral no papel, traçar um cenário como um todo desse ativo, desde o longo prazo, olhando para um gráfico anual, navegando para um gráfico quadrimestral, mensal, semanal, até chegar no gráfico diário, ou seja, do longo prazo até o curtíssimo a curto prazo, atendendo a diferentes perfis de investidor e falando aí qual a minha opinião a respeito, compra, venda, para ficar de fora, usando logicamente a minha especialização. Antes de começar todo o processo de análise do papel, já deixa seu like, seu joinha, vou rodar aqui a vinheta, você já deixa o like e o joinha aqui nessa análise, se ela for útil para você, seja agora ou no decorrer dela. Então, começando pelo gráfico anual, Marfrig dentro de um movimento de subida, caminhando para a máxima histórica. Então, enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso, não gerar, por exemplo, no próximo ano a perda da mínima desse ano, ou seja, esse ano a gente está olhando mais para posição na ponta compradora. É lógico que tem que avaliar o que é que está acontecendo ao chegar numa zona de resistência importante, proporcionada pelos seus primeiros 4 anos de existência aqui na Bolsa, de 2007, 2008, 2009 e 2010, batendo nessa região, e ela está batendo nesse patamar e perdendo um pouco de força. Dá para perceber perdendo um pouco de força pela sombra superior, apesar do ano ainda ser um ano positivo, 22,74 de alta no ano, 22,8% basicamente de alta no ano. A ação está perdendo força na zona de resistência que começa na faixa de 18,71, passa ali pelo número redondo dos R$ 20, mas a máxima histórica ficando em 23,64. É lógico que a gente vai olhar para uns prazos menores e avaliar o que está acontecendo, mas dentro do atual contexto, correções em prazos menores em cima dessa zona de resistência, como por exemplo até um gráfico mensal, semanal, gerar um movimento para baixo, tiver sinalização para cima, fica ainda mais para se buscar a operação de compra, porque o cenário segue favorável para cima nesse papel. No gráfico quadrimestral, a tendência é de alta. A ação que na pandemia chegou a bater aqui no nível antigo de resistência, era um desafio, aqui suporte que virou resistência, que virou suporte novamente junto com a média, disparou para cima e atingiu aqui nessa máxima, atingiu um ponto lá, pelo menos dessa região aqui, que é mais significativo de resistência. Só teve uma vez que conseguiu fechar uma barra, um candle aqui acima. Esse candle representa o comportamento médio do preço do ativo no decorrer de 80 pregões, 80 dias úteis então. Aqui conseguiu fechar uma vez acima, na sequência veio para baixo. Então é um nível importante de preço em torno ali dos 21,20. É uma região importante de resistência que bateu lá e está perdendo um pouco de força nesse momento, deixando aqui essa sombra superior. Mas não tem também nenhum sinal de baixa em relação ao atual movimento de subida. Então a tendência continua sendo de alta, o movimento continua sendo de alta e movimentações contrárias continua tendo a alternativa de se buscar ponto de compra se estiver testando o nível de suporte. Ou seja, se esse recuo estiver testando o nível de suporte, ficar de olho para buscar compra, principalmente em prazos menores. Da alto para longo prazo, dá para ter esse ativo na carteira? Eu tenho esse ativo na carteira, estou pensando em ficar mais tempo posicionado. Dá para ter? Dá para ter. Você pode colocar, por exemplo, eu só vou sair se voltar para baixo dos R$ 13,42. Se gerar um sinal ali de topo, após testar a resistência, se voltar a gerar um sinal de topo. Igual aconteceu aqui, ó. Testou o topo lá e volta para baixo desse nível, opa, vou tirar o cavalo da chuva, tiro o papel da carteira, e se esse papel gerar uma nova sinalização de alta até no prazo menor, eu volto com o papel para a carteira. Lembrando que no meu caso eu não tenho um amor por um ativo, mas para aqueles ativos que estão tendo uma maior expectativa de subida aí no médio a longo prazo. Então, se essa ação gerar um sinal que é contrário a essa expectativa, tira ela da carteira de ações e coloca outro papel na carteira de ações. Quando eu falo carteira, pensando na carteira de prazo
maior. Então esse aqui ainda não tem essa sinalização, pelo menos olhando para os prazos mais longos, quadrimestral e anual. No gráfico mensal, isso já está acontecendo, perdendo essa mínima. Só que aqui, olhando para cá, isso aqui é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aqui está a tendência de alta. Ela, nesse momento, está voltando para testar uma região de topo anterior, onde tem um suporte ali já por volta dos R$ 17,60. E considerando aqui, ó, o último movimento de subida, colocando o Fibonacci no último movimento de subida, para que eu estou fazendo isso? Para identificar níveis de retração ou de correção do preço que podem funcionar como suporte para voltar a ter movimento de subida. Quais são esses níveis? A região de a retração de 38,2%. Se eu olhar daqui para cá, seria 61,8% desse movimento. Então, a retração de 38,2% considerando daqui para cá, o quanto caiu daqui para cá, para tentar pegar algo para cima. Então está batendo nesse ponto, que é um ponto importante. Pode vir mais para baixo? Pode. Se fizer aqui mais uma mínima lá no mês de junho, perder a mínima do mês de maio desse mês, reforça a chance de se ter algo mais para baixo, de poder testar, por exemplo, 50% do que subiu no movimento anterior, que seria um outro nível de suporte. E gerando outro sinal aqui de alta, aí sim voltaria para a compra no papel. Mas nesse momento, para quem está comprado, na minha opinião, ainda não seria um motivo de saída. Principalmente por quê? Primeiro pela tendência, segundo por conta de estar em cima do nível de suporte, dos 38,2% do topo anterior, 38,2% que eu acabei de mostrar do Fibonacci, e do topo anterior em torno de 17,60, que pode trazer o quê? Uma continuidade do movimento de subida, da tendência de alta. Outro ponto importante a ser destacado, desse movimento de subida são 5 meses de expansão. Então, na tendência de alta, você tem expansão, você tem a correção, que é um movimento menor do que foi o da expansão, por isso que fala correção, e esse aqui é um novo movimento de expansão. Considerando a questão da simetria do tempo, dá para perceber que aqui a gente teve 5 candles subindo, e aqui para baixo, quando ela corrigiu, ela também fez 5 candles. E quando começou a subir, ela fez aqui 3 fortes e agora está no 4º candle desse movimento. Então, teoricamente, em termos de simetria de tempo, podemos ter mais um pregão aí de expansão. Mais um pregão que eu digo é mais um candle, não é um pregão. É mais um candle que é um mês de expansão, seria o mês de junho. Seria essa a expectativa. Se o mercado perder essa mínima aqui, o mercado fala assim, não, Dalton, essa expectativa não é para agora, vai ser de outra forma o movimento, pode vir aqui. E aí olharia para outra forma de entrada. Enquanto não tiver um sinal de baixa num prazo mais longo, seguiria de olho na questão de compra de fundo ascendente, tentar pegar aqui um movimento de subida, assim como aconteceu esse aqui, tentar pegar um novo movimento de subida assim em Marfrig. Mas nesse momento está num ponto importante, queda no mês de 8,8%, numa região de suporte, duplo suporte, topo anterior, antiga mudança de polaridade, mais a retração de 38,2% de tudo aqui que subiu, que é a região ali por volta dos 17, 19 que já foi testada. Então nessa faixa de preço, considerando que eu já mencionei antes, na questão de buscar pontos de suporte para entrada, daria para comparar o papel aqui? Dá para comprar o papel mais alto, mas está gerando um sinal de topo, perdendo a mínima do que no anterior. Mas ainda para mim, a forma como foi a subida e essa perda de mínimo ainda não vejo uma relevância tão grande. É claro que se, por exemplo, fechar um mês desse, quiser aguardar o fechamento também do mês de maio, fechou o mês de maio abaixo daqui dessa mínima do mês de abril, que foi R$ 17,14, e se fechar justamente abaixo de 17,14, vai fechar abaixo dos 38,2%. Isso aumenta a chance de ir nos 50% de retração, que seria lá nos R$ 16,11. E aí não entraria comprando de imediato, aguardaria pelo menos um sinal de alta, e para quem tem um perfil mais moderado, aguardar um sinal de alta num prazo menor, que seria, por exemplo, um gráfico semanal, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Então, nesse caso aqui, fechou abaixo de 17,14, reforça a chance de buscar o 16,11. Não fechou, sinal de alta lá no gráfico semanal aumenta a chance de poder entrar num movimento de subida que pode favorecer justamente para o mês de junho ser um mês positivo em cima da Marfrig, a favor da tendência de alta de prazo maior. Então vai ser muito importante o comportamento do restante do mês. Aí a gente tem mais esse e mais 5 pregões para terminar o mês. Então ficar atento aí nessa região dos R$ 17,60 até os R$ 17,19, que é a primeira zona de suporte. É importante permanecer acima desse patamar, dessa faixa de preço. E lembrando, com a questão de projeção de alta,
Pegando aqui a projeção de alta do ativo, pegando a projeção alternada, a primeira projeção de alta em 25,80. Pode bater lá? Pode. É uma certeza? Não. Mas existe essa projeção. De tudo que subiu, depois desse recuo, projetando aqui a partir dos 12,24, 61,8% do que subiu ali anteriormente aqui para cima dos 12,24, a gente tem uma projeção lá nos 25,80, seria a projeção de alta para Marfrig. Quais são os suportes então? Já mencionei aqui, podemos falar 17,60 está em cima, 17,19, 16,11 e o último é a retração de 61,8% que está em 15,10. O que realmente começa a trazer um sinal bem mais negativo é primeiramente voltar para baixo disso aqui. Da média é um ponto que enfraquece, a mínima desse grande candle de alta 3,89 e aí anula completamente a tendência de alta de prazo maior, a perda dos 12,24. No gráfico semanal, onde a gente olha para o curto a médio prazo, ou seja, de ficar posicionado algumas semanas, a ação está caindo nessa semana ou nesse pregão, basicamente aqui 1,88%. Esse ativo, mais uma vez, eu olho ainda com bons olhos, porque o movimento foi bem acentuado aqui para cima. Como a queda está acontecendo mais travada e está em cima da média aqui, ficar atento, e que é acima da média, acima desse topo que eu já mencionei lá no gráfico mensal. Aqui na faixa do 17,42, então 17,60, 17,42, juntando mensal com semanal, torna o suporte ainda mais forte. Mais a região dos 17,19, importante, sinalizações de alta aqui nesse nível de preço, fica atento para buscar a operação de compra já. Se for da alta, eu posso comprar pelo mensal ali já. O ponto que se encontra, aquela questão de pensar no longo prazo, ativo está alinhado para cima, tá? Recuou no nível de suporte, que é um nível de suporte importante, dá para comprar ações do papel da Marfrig e botar na carteira. Qual outra forma? Estou preocupado com tal situação do ativo, não estou meio na dúvida, você pode aguardar um sinal de alta aqui pelo gráfico mensal, algum sinal de fundo, o que aumente a probabilidade de se ter um movimento de subida nessa ação. Então essa é uma outra forma de você fazer essa entrada em Marfrig. Porque se ela continuar caindo, você não faz entrada. Mas se ela gerar um sinal de alta aqui, seja batendo agora no 17,19 gerando sinal de alta, ou batendo na região 16,11 gerando sinal de alta semanal, aí você faz a entrada após uma sinalização de alta no gráfico semanal, sinalização de alta, superação da máxima da semana anterior. Então, o que teria que acontecer só na última semana de maio, né? Só o último pregão de maio com a primeira semana do mês de junho. O último pregão de maio vai ser no dia 31, que é segunda-feira que vem. Então, ativo aqui em tendência de alta, dentro do mesmo processo de correção, porque se eu botar o Fibonacci daqui para cá, que seria o ponto certo a colocar, a gente tem um processo de retração de 38,2%, está no suporte em conjunto com a média, em conjunto com o topo anterior, então triplo suporte, que daqui nesse ponto pode trazer uma chance de subida do preço. Gráfico diário, tendência de baixa, a única periodicidade que está em tendência de baixa, porque quando tem uma correção no gráfico semanal ou mesmo no gráfico mensal, a tendência aqui no gráfico diário a gente tem o curtíssimo curto prazo fica em tendência de baixa. Mas até mesmo para cair, está sofrido a queda, tentou ir lá em cima, foi lá, superação máxima, volta aqui para baixo, perde tudo. Nesse momento a tendência de baixa, não tem nenhum sinal de alta. Qual o primeiro sinal de força por parte dos compradores? Voltar para cima dessa região de fundo aqui anterior, por volta ali dos R$ 18,27. Qual outro sinal mais significativo? O retorno para cima basicamente do número redondo dos R$ 19,00, que aqui é ali na faixa dos 19,04. Se eu considerar essa região de bastante teste, de vários pregões, com essa aqui, olha só como funcionou como resistência, essa região aqui, só teve uma vez que fechou abaixo desse patamar ali dos R$ 19,00. Aqui foi 19,05, isso aí, aqui foi 19,21 e aqui fechamento em 18,87. O resto depois não fechou nenhuma vez abaixo de 19. E aqui conseguiu ficar um pouquinho acima de 19 e já voltou para baixo dos 19. Então, o retorno do preço, falando em operações de swing trade, de curto prazo, se voltar para cima dos R$19,00, entrada na ponta compradora através de fundo ascendente ou pivô de alta pelo gráfico diário, se fosse atuar a favor de uma expectativa maior de retomada da tendência de alta de curto prazo nesse papel. Continuou caindo aqui, vamos também olhar para o lado mais negativo, continuou caindo, bateu lá na região dos 16,11, aqui também vai ter um suporte, bateu lá na região dos 16,11, um pouquinho aqui, não é nem 16,11 esse patamar aqui, é a região dos
16,40. De 16,40 aos 16,11, que é uma retração de 50% lá no gráfico mensal, superou a máxima do que no anterior, possibilidade de arriscar a compra contra a tendência na ação, na expectativa de pegar o início de todo um processo de mudança da tendência, uma operação mais arriscada, mas que na questão de tomar um risco pequeno no diário para ganhar escala num prazo maior, ganhar a relação risco-retorno num prazo maior, seria uma forma interessante também de entrada. Mas se for para entrar com alguma sinalização de retomada da tendência de alta, fundo ascendente para cima da média móvel 13 períodos, em conjunto, e melhor ainda, em conjunto com os R$19. A outra forma, comprar a sinalização de alta acima dos 18,27, já entre as médias eu não gosto muito. Eu prefiro acima, no mínimo acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Tá, então, média está em 18,74. Se isso acontecer, se essa região de 19 a 18, até a média passar a funcionar como suporte, ótimo para buscar compra de curto prazo em Marfrig. Então é isso, de maneira geral, o papel segue, apesar do sinal de baixa nesse mês, no gráfico mensal de perda de mínimo que é no anterior, ainda fica com a expectativa de poder ter algo mais para cima em processo de expansão do preço, da tendência de alta. Semanal também num ponto importante que pode gerar oportunidade de compra para pensar em position trade, semana que vem superando a máxima dessa semana, possibilita a chance de arriscar uma entrada tentando pegar 3 a 10 semanas posicionado para um perfil que desse prazo operacional. E para longo prazo está num ponto importante que pode trazer entrada de imediato aqui ou pelo gráfico semanal num fundo ascendente lá que eu já mencionei. Então são algumas alternativas que eu trouxe aqui para quem está pensando em Marfrig. Para quem está posicionado em Marfrig, eu manteria a posição em Marfrig, pelo menos nesse momento, pelo menos até enquanto fechar o mês, para avaliar se vale a pena continuar ou não com o papel. E é um ativo que eu tenho na carteira perspectiva. Então, se eu resolver tirar da carteira perspectiva para colocar outro papel, você acompanhando aqui no aplicativo da Invest, você vai saber se eu tirei ou não a Marfrig da carteira perspectiva, se eu mantive o papel para um próximo mês. Então, acompanhe de perto. Além dessa análise que pode te ajudar, acompanhe de perto. Deixe seu like, seu joinha nessa análise. Agradeço sua valiosa audiência. Muito obrigado e até a próxima.